Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 103, de 180. Produzimos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, João 15, 4. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos, vêem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimismo produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que te afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho. Na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos novamente. Aqui mais uma vez com esta pérola que Emmanuel nos oferta através de Chico Xavier. O capítulo 103, Produzimos. O título dado por Emmanuel para esta passagem, que foi anotada pelo João Evangelista, o discípulo de Jesus, no seu capítulo 15, versículo 4. Quero aqui sugerir que vocês possam, antes de ler uma lição, ou depois, que vocês procurem essa referência no Novo Testamento, porque muitas vezes você conclui mais ainda o seu raciocínio lógico com o complemento que se dá no Novo Testamento. Aqui, João então anotou o que Jesus disse naquela época. Jesus então disse: permanecei em mim, e eu
permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A colocação de Jesus é extraordinária, porque ele incita a nós, outros, que devemos permanecer nele. O que significa que nós temos que estar estudando o seu evangelho, e, acima de tudo, praticando-o. Então, se nós estamos fazendo isto, nós estamos permanecendo nele. E isso significa que ele permanece em nós. E ele dá um exemplo. Como pode um ramo de um produto, de um fruto, ser cortado, por exemplo? Você tem lá uma videira, então é um pé de azeitonas, e você então corta ali um galho da videira, e ela está com folhas, com flores, isto é, ela está prestes a produzir o fruto. Se você corta, o que vai acontecer com aquele galho? Ele vai secar. Ele seca. Ao passo que os outros que ficaram na videira vão produzir frutos. Olha que colocação interessante, porque Jesus colocava o seu evangelho dentro daquilo que era peculiar no local onde ele estava. E a videira era conhecida por todos, não é? Até hoje, a localidade é muito conhecida pelo azeite e também pela azeitona. Então, Jesus nos incita que nós permaneçamos nele. E permanecer nele é nós estarmos estudando o seu evangelho e colocando em prática, dia após dia, mesmo que seja um pouco. E Emmanuel começa então a nos explicar. Produzimos. Olha, ele faz uma afirmação. E aí ele diz, tudo que é alguma coisa produz algo. Aí ele faz uma segunda afirmação. Ele está dizendo então que tudo que tem na natureza, seja no reino mineral, no vegetal, no animal e no hominal, nos 4 reinos da natureza, tudo está produzindo. Olha que coisa interessante. Ele continua dizendo, elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Então, qualquer elemento, até desprezível que nós achamos, não é? Uma lagartixa, uma cobra, um moribundo, enfim, qualquer tipo que existe na natureza. Então ele diz que está fazendo isso ou aquilo. Isto é, coisas boas ou coisas ruins. Ele diz assim, pedras produzem aspereza. Então, ele diz, você pode ter pedras no meio do caminho, aquelas pedras pequenas, e você está caminhando naquela estrada de terra que possui pedras, e você está tendo dificuldade de caminhar. Pode. Espinhos produzem lacerações. Então, se você é, de certa forma, forçado a passar por um caminho, um atalho, em que tem ali espinhos, eles vão provocar em você lacerações, não é? Machucados. Lama produz sujidade. Então, se você estiver também passando por um local que, obrigatoriamente, você tem que passar por ele, que é uma lama, então, você vai se sujar, não é?
Martelo produz golpes. Então, o martelo, a função dele é produzir golpes. Agora, depende de que tipo de golpe ele vai funcionar, não é? Entretanto, se produzimos para o bem, diz Emmanuel, esses mesmos recursos em nossas mãos veem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. E, claro, a aspereza da pedra, como ele se referiu, o homem lapida e pode fazer um passeio, o pavimento de um passeio, não é? Porque a sua aspereza ali é muito importante para que as pessoas não escorreguem, não é? E ele continua, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. É exatamente isso mesmo. Está colaborando, porque a técnica descobriu muitas coisas que tem nos espinhos. Ele diz, lama devidamente tratada é terra de sementeira. Então, você tem uma lama ali num pântano, por exemplo, você pode pegar aquela lama e adicionar os nutrientes nela e ela passa a ser um adubo. E martelo controlado é auxiliar prestimoso. Então, o martelo controlado. Se você pega um martelo e dá na mão de uma pessoa desequilibrada, ela vai sair batendo o martelo nos veículos, quebrando vidros, não é? Danificando a lataria do automóvel, não é assim? Enfim, fazendo estragos. Agora, se você pega um martelo e põe na mão de um carpinteiro que é responsável, ele vai fazer formas para a construção civil, não é? Ele vai fazer uma casa, enfim. Emmanuel continua dizendo, cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Olha que afirmação. Produz conforme os agentes em que se inspira. Então, se o homem pega a pedra, o homem está sendo um agente para aquela criatura que é a pedra. E faz com que ela produza um pavimento de passeio. Não é assim? Então, isso é para o bem. Agora, se você pegar essa pedra e jogar ela na vidraça de uma casa, por exemplo, você está fazendo mal. Da mesma forma, uma faca. Uma faca serve para a cozinha, um elemento indispensável na cozinha, e, no entanto, serve para outras coisas negativas. Então, a criatura, nós, homens, é que pegamos essas peças, seja mineral, vegetal ou animal, é que nós vamos dar o verdadeiro destino para ela. Ele continua dizendo, os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. Então, aqui ele fala daqueles seres lastimáveis, são seres que não estão favorecendo com a sua presença. Eles estão atrapalhando a sociedade, não é? Então ele diz, o delinquente produz o desequilíbrio. E é verdade, o delinquente, ele rouba, ele mata, não é assim? Então ele produz um desequilíbrio na sociedade. O viciado produz o desregramento. Então a pessoa que come muito, que bebe muito, que é usuário de droga, viciado em alguma coisa, um cigarro, enfim, qualquer coisa que se possa dizer que é um vício, ele produz o desregramento. É um desequilíbrio também. E o preguiçoso produz a miséria. Olha que interessante, confesso que eu não tinha me atentado para isso. O preguiçoso produz a miséria.
Então, quando a gente vê uma pessoa preguiçosa, não fazendo nada, enfim, dias após dias, a gente acha, ele não está fazendo nada. Está. Ele está produzindo a miséria. E é verdade. Porque se ele está ali sem fazer nada, alguém está fazendo por ele. Por quê? Porque ele come, alguém produziu a comida. Não é? Ele bebe, alguém produziu aquela bebida. Se ele está debaixo de um teto, ele também está usando os recursos financeiros de alguém que está pagando o aluguel daquele imóvel, não é? Então, o preguiçoso produz a miséria, porque ele está usufruindo de outra pessoa, sem nada fazer. E o pessimista produz o desânimo. E essa é uma colocação muito interessante para nós outros, principalmente nos momentos atuais, pelos quais vive nosso país, neste ano de 2016. Então, nosso país, ele está carecendo de muito otimismo. E alguém pode dizer assim, mas otimismo como? Nós temos que estar otimistas de que nós estamos passando por um vendaval necessário, não é? É como fazer um doce de goiaba no tacho de cobre, que ele está ali fervilhando, então está apurando. E é exatamente isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Então, nós não podemos estar pessimistas no momento desse, momento de prova, porque esse é um momento de prova para todos nós. Então, nós temos que estar otimistas. No mínimo, não pessimista. No mínimo. Ser pessimista é a pessoa que fica falando só de coisas negativas para o outro, e que está tudo ruim, que está isso, que está aquilo. Essa é a pessoa pessimista. E, na grande verdade, ninguém gosta de pessoas pessimistas. Nós temos que sempre lembrar disso. E Emmanuel continua dizendo, onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas. Então, onde você estiver, você está produzindo, de acordo com as influências que você tem afeição. Então, se você tiver uma afeição para o bem, você vai estar produzindo aonde você estiver. Pode ser nessa cidade, na outra cidade, em outro país, não importa. O que importa é a sua afeição, o que você quer. Então, você tem essa tendência e você se alia com outra pessoa que tem o mesmo pensamento. E aí você acaba produzindo aquilo. Como eu disse, o bem ou o mal. E continua dizendo, então, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que te afeiçoam ao teu modo de ser. Então, é outra coisa de muita responsabilidade nossa. Porque quando você está fazendo alguma coisa, você, de certa forma, está também atuando mecanicamente. Significa que você está fazendo isso de forma não pensada. Porque as pessoas estão percebendo você e estão gostando do seu modo de falar, de pensar, de ser, e aí começa também a pensar daquela forma. Porque eles afeiçoam o seu modo de ser. Então você passa a ser uma diretriz, não é? Então, onde você estiver, você está produzindo e você está atuando mecanicamente em todos aqueles que afeiçoam com o seu modo de ser. Emmanuel conclui, todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois a lição do Cristo. Então ele está nos chamando, aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Então, se nós estivermos em Jesus, no seu Evangelho, na sua prática, quero falar da prática aqui, que muitas vezes as pessoas pensam que nós vamos dar saltos da noite para o dia. Nada disto. O Evangelho de Jesus é para ser estudado diariamente e é para ser praticado nos mínimos detalhes,
diariamente. Não são grandes coisas, porque nós não temos como transformar da noite para o dia. Então, nós, estando no Evangelho de Jesus, ele estará conosco. Por quê? Porque nós começamos a falar, a pensar e a agir dentro do Evangelho. É por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai, o nosso Pai. Então, o Pai estava nele. E se nós fizermos a vontade de Jesus, ele estará em nós. Não é assim? Quero agradecer a você por ter me ouvido e dizer que a lição foi muito importante para mim. Espero que tenha sido para você. E que você tenha uma boa semana e que fique com Deus. Um grande abraço.